Gostaria de cumprimentar os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com o nosso Deus. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo de número 23 até o 29. Que vai falar sobre a oração de Moisés para entrar na terra Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus é nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém, Senhor, indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais deste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao monte, e ao norte e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, esforça-o e conforta, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que vires. Assim ficamos neste vale de fronte de Bet-peor. Hoje, a meditação que Deus trouxe ao meu coração, e eu creio que vai falar no seu coração também, foi dessa oração de Moisés. Vemos que Moisés foi um homem escolhido por Deus, teve um chamado muito importante na sua vida, mas como qualquer um de nós estamos sujeitos a ter erros nas nossas vidas, Moisés também teve alguns erros na sua jornada. E um dos erros que ele cometeu, né, está lá em Números, capítulo de número 20, quando ali o povo começa a reclamar por falta de água, por sede. E então o Senhor dá uma instrução para ele. O Senhor fala para ele, né, falar a rocha. E a rocha ia dar água para aquele povo todo beber. E Moisés ali, né, ele desobedeceu uma ordenança do Senhor Deus. A palavra do Senhor fala que em vez dele tocar na rocha, em vez dele falar com a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. E não só isso, né? Tava ele e Arão junto, e o versículo de número 9 do capítulo 20 de Números, a palavra do Senhor vai dizer assim que Moisés tomou a vara diante do Senhor como ele tinha ordenado, e ele reuniu a congregação, e ele disse assim: agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Nesse momento, Moisés, por um momento, esqueceu que a providência não vinha das mãos dele. O Senhor tinha mandado apenas ele falar com a rocha. Mas ele também diz para o povo, né? Porventura tiraremos. Ou seja, naquele momento ele deixou de pôr a fé e a confiança em Deus e esquecer que a providência vinha do próprio Deus. Então o Senhor muito se indignou, né? Ali com Moisés, e disse para ele que por causa dele ter feito isso, ele não entraria na terra de Canaã. E agora nós vemos aqui nesse capítulo que eu li, Moisés, né, fazendo uma oração para ele poder entrar na terra, né? Mas o Senhor diz para ele, né, que bastava, que não era mais para ele falar sobre isso. E isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, quantas das vezes nós temos um chamado, quantas das vezes nós vemos grandes coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, e durante essa caminhada que nós temos, nós muitas das vezes erramos em desobedecer ordenanças do nosso Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés. E corremos o sério risco de ter a mesma consequência, né? Moisés viu ali a terra de Canaã. Ele apenas pôde olhar de longe, mas ele não pôde desfrutar dela. E isso pode acontecer na minha e na sua vida, quando o Senhor às vezes faz promessas nas nossas vidas. O Senhor às vezes chama-nos para um grande negócio e nós desobedecemos as suas ordenanças. Então, muitas das vezes, nós não prestamos atenção naquilo que o Senhor fala com nós. Nós tomamos para a nossa vida como se fosse de nós mesmo que viesse as providências do céu. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter o coração humilde, o coração voltado, né, para aquele que é o grande eu sou, e não para nós mesmos.
Moisés desobedece a ordem do Senhor e isso impediu ele de entrar na Canaã. Talvez você tenha feito orações e tenha perguntado para Deus, Senhor, mas meu desejo é esse, é esse, é esse. O Senhor prometeu grandes coisas na minha vida. E talvez você está só olhando a promessa de longe e não está entendendo por quê. Mas é isso que o Espírito Santo trazia ao meu coração para perguntar para você se você lembra, né, da sua caminhada anterior. Será que você não fez alguma coisa que desagradou o Senhor durante essa caminhada? Que talvez você queira que o Senhor cumpra as promessas, mas você não tem cumprido as ordenanças que Ele deu para você. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas, sim. Mas precisa também que nós zelamos o seu nome e cumprimos aquilo que Ele deixou para nós cumprir nas nossas vidas. E muitas das vezes nós oramos e falamos com o nosso Deus e queremos contender com o Senhor. Senhor, mas não foi o Senhor que falou. Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Aqui nós vemos que Moisés falou com o Senhor Deus, pediu ao Senhor, Senhor, rogo, né? Eu peço, eu imploro que o Senhor me deixe eu entrar. Porque a terra é muito boa. Quantas das vezes acontece isso? Nós olhamos e falamos, Senhor, mas aquilo que o Senhor tinha para a minha vida, aquilo que o Senhor prometeu é coisa grande, eu tenho visto, Senhor. Mas estamos vendo só de longe. E muitas das vezes o Senhor vai permitir que nós vemos só de longe mesmo. Por quê? Por causa de desobediência, falta de fé e falta de crer no Senhor Jesus. E entender que Ele é o grande eu sou na nossa vida, que Ele é digno de toda honra, toda glória e louvor. Quando Moisés falou, porventura, teremos que tirar a água da rocha para vós. Nesse momento ele estava, né, querendo dizer que era das próprias forças dele que ele ia tirar a água, mas não. O Senhor tinha dito para ele que Ele era o provedor do povo de Israel, Ele era aquele que provia tudo. E no momento que ele ali, né, feriu a rocha, ele estava descumprindo uma ordenança, porque o Senhor mandou ele apenas falar com a rocha, e ele foi e fez totalmente contrário à palavra do Senhor. E quantas das vezes nós também desobedecemos, não fazemos aquilo que é para nós fazer, e depois ainda queremos contender com o nosso Deus, achando que Deus não está nos respondendo da maneira que nós queríamos ser respondido. Mas não, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso, mas Ele também é um Deus justo e um Deus, né, que gosta das coisas certinho. E para Ele cumprir totalmente uma promessa nas nossas vidas, nós temos também que estar na sua direção certa. Nós não podemos sair da direção que Ele nos deu, nós não podemos deixar de fazer aquilo que Ele tem mandado nós fazer. Mas eu trago também uma coisa muito interessante que eu vejo aqui, que Moisés, ele não ficou contendendo com o Senhor Deus, ele rogou sim, pediu para Deus que ele queria ver a terra, mas o Senhor disse para ele, basta, não fale mais nesse negócio. Então o Espírito Santo vem falar no meu coração nessa manhã. Tem pessoas que têm falado com o Senhor, Senhor, eu tô vendo a promessa de longe, mas eu não tô vendo cumprir. Você não vai cumprir a promessa por quê? Porque você tem desobedecido. Não vai cumprir a promessa porque você tem desobedecido a ordenança do Senhor. E não queira questionar o Senhor o porquê. Porque se você não tem feito a sua parte, Deus não é obrigado a fazer a parte dele. O Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Moisés ali, ele ouviu, ele foi humilde. Ele subiu, ele viu a promessa. Ele viu ali a terra prometida, né? Ele conseguiu ver de longe. E o Senhor falou para ele, ó, esforça Josué, conforta, porque é ele que vai passar. Então você tem que ser humilde o suficiente para entender que se o Senhor não quer responder você, muitas das vezes por culpa e desobediência de você mesmo. É por culpa e desobediência de nós mesmos que muitas vezes o Senhor não cumpre o desejo do nosso coração. Isso o Senhor tem mandado você esforçar outras pessoas que estão de acordo com a vontade dele, para que ele continue. Você faça porque isso diz muito a respeito daquilo que Deus é na nossa vida, não daquilo que nós queremos ser diante do nosso Deus. Porque o Senhor é Deus que Ele nos usa, mas Ele também pode usar outras pessoas para fazer a vontade dEle, se essas pessoas estiverem de acordo com a sua vontade. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesse dia de hoje, que nós possamos olhar e prestar atenção se nós temos obedecido a ordenança do Senhor, para que o Senhor venha nos ouvir
e concretizar os desejos do nosso coração. E não querer questionar o Senhor se muitas das vezes a nossa vontade nós queremos que seja feita a nossa vontade, mas nós não temos feito a vontade que o Senhor, nem cumprindo aquilo que o Senhor pediu para nós fazer. Eu agradeço em nome de Jesus.